A aula pública de hoje discute a construção de Brasília. Neste programa, gravado na Universidade Anhembi Morumbi, campus Vila Olímpia, quem fala sobre o assunto é Aline Costa Braga. Arquiteta e urbanista formada pela PUC de Campinas, Aline é mestre em História da Arte pela Unicamp e autora do livro Impossíveis Brasílias. Brasília é reconhecida internacionalmente pelo seu projeto urbanístico e arquitetônico. No entanto, a construção da capital federal teve diversos aspectos pouco explorados no decorrer da história. Por exemplo, como os arquitetos pensaram uma cidade a partir do zero com mais qualidade de vida? Quais foram as soluções para lazer, moradia e mobilidade? Uma das formas de compreender a construção de Brasília é analisar o concurso que definiu o projeto e a própria arquitetura em si. Mas, afinal, como diferentes correntes e perspectivas se encontram na capital? Como seria Brasília se outro projeto tivesse sido vencedor do concurso para a construção da cidade? O que é uma cidade com qualidade de vida? Naquela época, os arquitetos que fizeram os projetos pensaram arduamente nisso. Eles estavam enfrentando um desafio incrível, que era pensar uma cidade do zero, onde chegava primeiro o papel, chegava primeiro o projeto e depois as pessoas. Se você falar assim, parece até uma coisa meio surreal, né? Como vai chegar? Não é primeiro a gente analisa as pessoas, observa o que existe? Não, lá foi o contrário. É um vazio onde se projetava uma cidade e pronto. A partir de agora, vocês vão morar aqui. Então, foi um desafio que tinha um contexto por detrás. Uma famosa figura, o famoso presidente Juscelino Kubitschek, que decidiu que ele ia mudar a capital do Rio de Janeiro para o interior do país, levando, com isso, o desenvolvimento para o interior do país. Ele foi criticado de faraônico. Que ideia mais absurda, mas ele levou até o fim o seu objetivo de construir a capital. Bom, dito isso, tinha uma industrialização crescente, uma economia crescente, ideias germinando por todos os lados. Na música tinha a bossa nova, na literatura tinha poesia concreta, cidades sendo construídas no interior, rodovias sendo construídas, ferrovias. E, assim, esse contexto todo de nós somos o país do futuro foi o que o Juscelino colocou como propaganda. Então, ele tinha até um slogan, um cartaz, que é bem interessante, que ele falava: Brasil, o país que cresce 50 anos em 5 anos. E agora, imaginem você construir uma capital para esse país do futuro. Ela tinha que o quê? Representar esse futuro tão almejado também. E, com tudo isso na cabeça, os arquitetos começaram a pensar como seria essa cidade. Pois bem, se deu um concurso, então, em 1947. E lá, nesse concurso, venceu o projeto do Lúcio Costa, que é o projeto hoje do desenho de Brasília, da cidade de Brasília. Não foi uma... Eu vou mostrar algumas imagens do que poderia ter sido se não fosse o do Lúcio Costa. Então, o concurso não teve uma decisão unânime, teve um jurado que votou em separado, dizendo que não teve tempo hábil para decidir a respeito dos projetos todos que estavam em exposição, mas o restante do júri internacional e alguns jurados brasileiros decidiram que o projeto do Lúcio Costa era realmente o melhor. Esse era o projeto que ganhou em segundo lugar, de uma equipe carioca, do Boruch Milman. Ele era muito parecido com o projeto do Lúcio Costa, mas ele era todo quadradão. Ele tinha um mérito muito legal, que ele transformava ele voltava todas as habitações para o lago. Então, não importa se era mansão ou habitação mais popular, todas elas teriam uma das faces voltada para o lago. O júri achou isso muito legal, era uma equipe que era desconhecida no mainstream, e daí eles deram o prêmio de segundo lugar como um incentivo. Falaram que o projeto era muito parecido com o do Lúcio Costa, mas que ainda tinha um caminho pela frente para chegar no nível do Lúcio Costa. O júri achou por bem eliminar o quarto lugar
Então, existem 2 projetos que estão em terceiro lugar. Esse aqui é o que Brasília seria todo em torres de 300 metros de altura. Então, seriam prédios de 75 andares. E esse arquiteto, que é o Rino Leve, ele transpôs a malha vertical para o plano, a malha horizontal para o plano vertical. Então, a cidade, o que a gente conhece por avenidas hoje, seria feito por grandes elevadores. Grandes elevadores distribuiriam a população até elevadores menores, que seriam o equivalente a ruas locais, e depois dessas ruas, as pessoas iriam até as suas residências. Aí você quer comprar um pão, você sobe 2 andares, porque existe a Rua do Comércio em cima, nos andares do próprio prédio. Aí você pode encontrar todo tipo de comércio que você deseja, e também descansar na pracinha. A pracinha estaria lá a 300 metros de altura. Então, é um exercício incrível, porque você desceria e iria trabalhar andando no máximo 10 metros, porque a cidade estava toda concentrada nas torres, e, então, em 10 minutos, você estaria no seu lugar de trabalho. E os prédios, que eram os prédios administrativos, eles eram todos baixinhos, todos pequenos, comparados às grandes torres. O júri não gostou dessa ideia, obviamente. O que tinha que ficar em destaque? Era a população morando nas casas? Não, é claro, é todo o setor administrativo. Então, falou que isso não correspondia à imagem de capital que eles estavam almejando. E o que acontece é que essas torres, na verdade, existia uma dúvida. Isso é executável ou não? Esse projeto é só uma teoria para a gente pensar a cidade, pensar o que a gente quer, ou isso pode ser realmente executável? O arquiteto defendeu até o fim da vida que esse projeto era executável. Ele apresentou cálculos de engenharia mostrando que era possível construir essas torres. E ele achava que, realmente, esse era um ótimo projeto para Brasília. Embora ele tenha dito que o do Lúcio Costa era melhor. Mas é um exercício bem interessante. Agora, esse aqui é o terceiro projeto, que também ficou em terceiro lugar, dos irmãos Roberto. Ele dividia a cidade toda em núcleos. Vocês podem observar nos desenhos. Eram 7 hexágonos. Então, toda a questão administrativa seria fragmentada dentro do núcleo desses hexágonos. O que os arquitetos defendiam? Irmãos Roberto, é bom dar o nome dos autores, né? Eles defendiam que, através desse desenho, você conseguiria ter uma qualidade de vida de uma cidade pequena dentro desses hexágonos. E, ao mesmo tempo, ao juntar todos esses hexágonos, você conseguiria a força de uma capital. O júri achou que fragmentar todo o sistema administrativo não era uma boa ideia e, ao mesmo tempo, achou que isso poderia ter sido construído em qualquer outro lugar do Brasil, ou seja, não tinha o caráter de uma capital administrativa, aquilo que o Juscelino, lá atrás, que eu comentei, queria, que fosse uma capital de destaque. Até tem um furo que foi descoberto agora no aniversário de 50 anos de Brasília, que fizeram essa cidade no Pará, em Paragominas, e não contaram para ninguém, não contaram para os autores do plano que essa cidade foi construída, um desses hexágonos foi realmente implantado. Bom, e, com isso, você percebe que esses arquitetos estavam tentando achar soluções para as questões normais da cidade. Questões como morar, como circular, como ter lazer e como trabalhar. Então, foram apresentados 26 projetos. Nós temos conhecimento de 20 projetos. 18 desses projetos, eles se baseavam no urbanismo dito moderno. Uma das características desse urbanismo é que eles setorizavam toda a cidade. Então, aqui é o lugar disso, aqui é o lugar das casas, aqui é o lugar dos hotéis, aqui é o lugar do comércio, aqui é o lugar da esplanada, exatamente como você vê Brasília. Eles pensavam que você deveria andar pouco para ir ao trabalho, que o carro ele era o protagonista da cidade, e eles acreditavam também que as áreas verdes eram suficientes para que você tivesse lazer, o que, na prática, não aconteceu.
Agora, Aline Costa Braga responde à pergunta da correspondente de Ópera Mundi, Aline Boeri. A partir da segunda metade do século XX, houve uma explosão de crescimento urbano nos países do terceiro mundo. E a cidade latino-americana, como categoria de análise e objeto de produção intelectual, ganhou também centralidade na agenda política da região. De que maneira o debate sobre a construção de Brasília se situou no contexto político regional? Como o modelo de capital do Brasil quis se afastar ou se aproximar de outros países da América Latina? Sem dúvida que a cidade atual ganhou novos contornos, ganhou novos debates, ganhou novas questões que têm que ser resolvidas sempre com urgência. Então, só para citar alguns exemplos aqui, eu poderia dizer que, hoje em dia, se fala muito em sustentabilidade versus crescimento limitado. Crescimento ilimitado. No começo do século XX, começo e meados do século XX, não se pensava em sustentabilidade. Quando se falava em indústria, falava num crescimento desenfreado. Hoje em dia, você não pensa em indústria sem levar em consideração a poluição, sem levar em consideração o lixo que se produz. Então, é uma questão nova, uma questão totalmente diferente da que os arquitetos que eu acabei de demonstrar estavam trabalhando. Outra questão que eu vejo que é muito evidente é a diferença versus a desigualdade. Então, o que acontece é que nós estamos numa situação onde existem várias etnias, pessoas fazem escolhas diferentes, existem diversas crenças. Como lidar com essa diversidade sem fazer com que ela seja expelida de dentro da cidade, com que ela signifique a desigualdade? Signifique que, porque ele não faz parte de um contexto principal, ele tenha que ser afastado do dia a dia da cidade. Outra questão é que nós agora temos maior qualidade de vida. Então, nós temos que pensar em cidades para pessoas com mais de 70 anos. Isso daí era completamente invisível na época, no início do século XX. Então, nós temos que pensar que a população está envelhecendo e que ela tem mais qualidade de vida, vai viver mais. Agora, tem outras questões que eles colocavam e que não foram respondidas. Elas foram estudadas, nós pensamos sobre ela. Por exemplo, habitação. Habitação é um ponto, é uma questão de todas as cidades ainda hoje, e eles pensaram nisso. O trabalho. Estar perto do trabalho muda a qualidade de vida das pessoas? Morar perto do trabalho? Eu diria que sim. Mas hoje a gente vive num mundo em que eu posso estar trabalhando na China, mas estar alocada em São Paulo. Então, são questões novas, são versões novas do mesmo problema, vamos dizer assim. O carro como protagonista, nós bem sabemos que já não é uma solução, né? O carro, nós preferimos muito mais investir no transporte urbano do que no carro como um protagonista. E o lazer? Só ter áreas livres, áreas verdes, significa que a gente tem lazer? Não. Ou seja, são as mesmas questões com novas abordagens. Significa que a gente está o tempo todo se remodelando, o tempo todo tendo que trabalhar todas essas ideias. E, enquanto sociedade, eu acho que nós somos mais fortes. Eu acho que as soluções mais eficientes, elas são pensadas enquanto sociedade. Quando a sociedade vai lá e diz, olha, é mais interessante para mim uma rua assim, a comunidade, uma rua assim, uma casa assim, uma construção assim, isso se torna mais eficiente do que aquela ideia aleatória do desenho do papel. Então, eu acho que nós, enquanto pessoas, fazemos uma grande diferença.